O maior naufrágio é não partir. Amir Klink. Meu caro amigo Danilo, tem algum momento na sua vida que você não partiu e se arrependeu? E anos mais tarde você, com uma outra consciência, falou assim, caramba, agora eu não erro mais. Talvez isso seja até o significado de maturidade. Com certeza. Na verdade, eu acho que, bem como você frisou a questão de maturidade, a gente passa por várias questões assim durante a vida inteira. Seja no trabalho, seja pessoal, que você fala, pô, devia ter feito aquilo, devia ter ido. E eu acho que com a maturidade você consegue avaliar e não se arrepender por não ter feito mais e conseguir aproveitar sempre todas as oportunidades que você enxerga e que você acha boa. Danilo, e se a gente pega a geração mais nova, né? Você trabalha hoje com diferentes gerações dentro da sua trajetória. Baby Boomer, X, Y, Z e Alpha entrando agora no mercado de trabalho. O que um jovem hoje não dá para ser negligente, não dá para ser desatento dentro da carreira? Eu acho que primeiro de tudo não é só o jovem, a gente tem que aprender junto com eles. Porque é impressionante a evolução que o mundo está hoje, como está muito rápido e como as coisas estão acelerando. Se você não acompanhar, você acaba trazendo a sua marca, a empresa que você representa, a empresa que você é sócio, dono, para um ostracismo. Então, primeiro de tudo, acho que a gente tem que aproveitar para aprender e entender para onde que essa geração está indo. E eu acho que o que a geração tem que trazer e acalmar um pouco, que é uma geração muito ansiosa, cada vez mais ansiosa, cada vez mais informação, fluxo de informação muito fácil, muito rápido. Eu vejo isso pelos meus filhos, que é um desafio diário. Então, fluxo de informações muito alto e eles geram uma ansiedade absurda. Então, eu brinco que chega um estagiário lá querendo ser o presidente. E ele olha lá e fala assim, e aí, mas quando que eu vou ser o presidente? Você fala, calma, você acabou de entrar, você entrou ontem, você tem um... Então, eu acho que essa ansiedade e essa tempo ao tempo, é lógico que você vê hoje também muitas pessoas competentes e boas que vão e tem um crescimento mais rápido do que talvez a nossa geração teve. Mas tem que ter essa paciência, tem que ter essa maturidade, de novo, entrando, de aprender e crescendo e criando um corpo para poder crescer, né? E é esse senso de imediatismo que hoje, dão 2 cliques e a informação está na frente da tela, que a gente não tinha na nossa infância e adolescência, reflete em várias ações na vida. E aqui eu vejo numa própria transição, que antes se falava muito em plano de carreira, hoje fica até difícil de se falar com um jovem, sendo que a média no Brasil, de acordo com o Ministério do Trabalho, atualizado de janeiro, já são apenas 2 anos que um brasileiro fica numa empresa. Se vai para a empresa de tecnologia, corta pela metade, vira que nem Vale do Silício. A migração acontece de forma mais rápida ainda. Danilo, o que tem mudado no seu aspecto de liderança? Quando você olha assim, pô, Dabosco, no passado eu liderava de uma maneira X. Hoje, camarada, tem que mudar, né? O tipo de conversa tem que ser diferente. Sim. Talvez a gente tenha que tocar em outros aspectos da vida e não apenas da profissão, para a pessoa nos ver como um líder. Sim, eu acho que o que eu tenho, por exemplo, lá, logo no começo da liderança, era muito, e talvez até pela empresa que eu trabalhava, era uma empresa japonesa então era tudo muito formalzinho. Você tem o feedback aqui, né, nesse período bem no meio, que era lá para setembro, e você tem uma sessão, como era no ano fiscal, lá para fevereiro e março, que você vai falar com a pessoa Então, tinha duas etapas. Então, era muito mais pontos formais de conversa do que uma gestão 360 e mais ampla. Hoje em dia, a gente tem muito mais conversas, não necessariamente no café, porque hoje com o sistema híbrido, às vezes, você tem que ligar para a pessoa ou fazer um Teams, né, fazer uma videoconferência. Mas essas intervenções rápidas, intervenções de que você viu acontecer alguma coisa, já falar na hora. Eu acho que isso é o mais importante, porque às vezes a pessoa faz feedback não percebe, imediato. A pessoa faz, não percebe. Bem colocado, bem colocado. Então, você notou, já pega e conversa, porque senão aquilo vai acumulando e pode perder o rumo, né? Então, esses feedbacks imediatos e
cada vez mais adaptar o tipo de conversa de acordo com a pessoa que você tem. Eu tenho pessoa mais sênior que quer lá sentar, olhar, fazer uma reunião estruturada e falar, olha aqui, ponto A, B, C, D, aconteceu isso, e explicar tudo que você tem para o feedback da pessoa. Tem pessoa que quer ir tomar um café, tomar uma cerveja, almoçar, e você tem que respeitar, e você tem que atender as diferentes perfis para gestão. Senão, se você quiser colocar todo mundo no almoço ou todo mundo na sala de reunião, você vai ter o cara que vai chegar, que saco, cara, de novo isso. Então acho que é importante você conseguir fazer essa leitura do tipo de pessoa que você tem. Há anos você está dentro do universo comercial e não teria como você ter sucesso por tanto tempo e estar em empresas referência no mercado se de fato não tivesse nascido para aquilo. Porque dá para enganar um tempo, mas chega um momento... E quando se fala em multinacional, em processos já mais maduros, ou mercados maduros e ultra competitivos, o enrolar não dá muito não é? Meu caro, quando foi um momento na sua vida que você talvez descobriu, eu nasci para isso? Claro que quem hoje trabalha na área comercial, ou quem sempre teve esse aspecto da área comercial, é bem flexível, né? Se adapta... O cara, hora está no varejo, hora está na indústria, na área da saúde, tecnologia. Bom, tudo é área de tecnologia hoje em dia, né? Está no ramo da educação, mas esse processo de migração para o comercial já é algo que pode fazer parte aí do seu mapa de carreira. Mas teve um momento na sua vida que caiu a ficha, sendo que essa expressão só existe para Baby Boomer XY. Só a gente sabe, o pessoal vai ter que pesquisar lá no Google. Ó, até o Leandro aí nos bastidores aí, ó. Ele já sabe, já pesquisou. O Leandro riu lá atrás e acabou de revelar a idade. É isso, Leandro? É isso aí. Como é que é? Caiu a ficha, né? E troca a fita. Ou troca a Se fita. O cara fala troca a fita e caiu ficha, revelou que passou dos 35, 40. O disco tá riscado também, né? Só flashback aqui hoje. Bom, eu acho que algumas etapas foram contribuindo para isso. Eu entrei na faculdade, eu fiz publicidade e propaganda. Então eu entrei na faculdade falando assim, você, o diretor de criação, eu olhava aquelas propagandas na televisão e eu falava, nossa, que legal, cara. É isso que eu quero fazer. Começava a olhar para a época de Walter Longo. Exato, as grandes propagandas, década de 90, compre batom, peça batom. Exato. Muita gente foi para publicidade. Eu falava assim, nossa, não, eu vou fazer Washington isso. Oliveto. Eu sou o Washington Oliveto, das Diagonais. Eu falava, não, eu vou ser isso. Pô, tá. E eu sempre fui um cara muito criativo, muito despojado, alegre, tinha muitas sacadas. Eu falava, eu acho que talvez se eu tivesse nascido uns 15 anos depois, era capaz de eu ter virado um comediante, né? Um stand-up comedy, alguma coisa assim, porque eu sempre tive umas sacadas muito rápidas. Eu falava, pô, eu vou conseguir criar uma propaganda fácil, né? Só vou fazer a publicidade, propaganda, faculdade e vou aprender. E aí, assim, eu só me chamavam para entrevistas comerciais ou em marketing. Eu falava, pô, não consigo agência, não sei. Assim, até chamava para entrevista, mas eu não caminhava, né? E eu comecei a ver também no meio da faculdade, então essa foi a primeira ficha, né? Quando eu comecei a buscar estágio, não evoluía nessas e evoluía em comercial ou marketing. E aí durante a faculdade eu comecei a olhar e falei, mas não é isso. Criar propaganda, não acho que tenha o meu perfil, não acho que eu vou me dar bem. E aí comecei a desistir de ir atrás de buscar essas vagas de estágio. E aí quando eu entrei numa empresa pequena, prestava serviço aqui em São Paulo, eu fui estagiário de marketing lá, trabalhei durante 2 anos. Aí saí, fui para Marabras, Sadia, algumas outras grandes aí do mercado. E aí teve uma época que eu saí de uma empresa, acho que foi da Marabras, e eu falei, quer saber, eu vou fazer um curso de uns 2, 3 meses nos Estados Unidos, aperfeiçoar meu inglês. Sempre tive inglês muito bom, mas assim, falava, preciso estar
perfeito, né? Preciso de um intercâmbio desse. Fui fazer conversação. E fazer foi? Um curso de conversação. Foi para onde, Danilo? Fui para Chicago, fui para Houston. Tá. E aí eu fiz esse curso e minha irmã morava lá. Tá. Aí eu fiquei na casa dela. Houston era a época da alta do petróleo, já era a bola da vez. Não, tava bombando. Cara, eu não lá. conheço, vou conhecer o Texas agora nos próximos meses, né? Conheço vários estados dos Estados Unidos, mas o Texas ainda não conheço, mas dizem que é algo, realmente bacana. É bem legal. E aí foi legal que ela tinha um amigo que comprava e revendia casa e reformava. E aí ele falou, pô, tô precisando de alguém, você não quer? Eu falei, eu quero. Ele falou, paga, sei lá, $50 a hora. Que ano que era isso? 2013. 13, cara? Não, 2003. 2003 foi quando... Não, 2004 foi a primeira vez que fui morar nos Estados Unidos. Porra. 2003, tinha 23 anos. E aí eu fui pra lá e fiquei trabalhando 2, 3 meses pintando parede, casa, reformando, ajudando na reforma. E, cara, coisa de louco, assim, lixando o teto, caindo... Não tinha equipamento de proteção nenhum, caía tudo na cara, EPI nada. Não, mas muito legal, assim, eu fui com dinheiro pra pagar o curso e voltei com, tipo, o dobro ou o triplo daquilo lá. Paguei o curso, me alimentei lá, comprei, tava namorando já com a minha esposa atual, comprei um presente pra ela, uma joia na Tiffany. E ainda voltei com 2, 3 vezes mais do que eu tinha ido. Então... E aí era a época do 2-1, se eu não me engano. Foi a época que eu trabalhei lá também. Meu cara, se fosse o câmbio de hoje, e a gente moleque com a energia que a gente tinha, pô, a gente ia ser aposentado. É verdade. Porque eu me lembro na época que eu com 21 anos trabalhando nos Estados Unidos, sei lá, cara, eu acho que eu tirava assim um equivalente a... Acho que eram $7.000, cara. Era um negócio assim, tipo, absurdo. Eu me senti o rapper, sabe? No sentido que se fosse converter pro Brasil. E daí, quando eu cheguei aqui de volta, eu falei assim, caramba, cara, para fazer R$1.000? Era um parto, caceta. Um estágio nessa época devia pagar uns R$1.000. Lá no McDonald's era rico, caceta. Claro, rico no brasileiro. Imagina, acho que eu ganhava uns $50 a hora. Eu trabalhava... que eu fazia, então eu trabalhava umas 5, 6 horas por dia, eu ganhava $250, $300 por dia. Por dia. Então, cara, paguei lá o curso, comia, ia jantar, pagava jantar pra minha irmã. Aí o mosquitinho do dinheiro do negócio começou a mostrar que, porra... Então, aí eu acabei desviando essa história pra comentar isso, porque quando eu voltei, a empresa que eu trabalhava no marketing, que eu já tinha saído, ido pra Sadia, Marabras, eu fui lá visitar, e o dono da empresa chegou pra mim e falou, Danilo, tô precisando de um comercial bom. Você não quer vir aqui? Algum cara pra prospectar empresa, ir atrás, em agência. Meu, bater de porta em porta? Chama Michel Fará. Aí eu falei, pô, Michel, comercial, cara? Não sei se eu tenho jeito pra isso. Ele, caramba, mano, você tem todo o jeito pra isso. Teve que alguém de fora ver o Danilo. Aí eu, pô... Cara, sabe quando... Acho que essa foi a hora que mais... Eu falei, pô, lá atrás, sempre eu comecei a resgatar. Eu falei, tá bom, vambora. E, cara, foi animal. Eu ralei. E é engraçado quando eu pegava uns trabalhos desses, eu me dedicava que nem louco. Então, assim, quando eu não tava visitando, eu tava buscando na internet, telefone, pessoa, contato, pra ver quem que eu ia conversar. Mas já o algoritmo do LinkedIn que lhe distribuía na época. O algoritmo se chamava a secretária que você tinha que passar por ela para chegar na... Eu passava pela secretária, pelo telefone, era 80% da venda feita. Exatamente. E era engraçado, assim, tem coisa, as grandes contas estavam com os macacos velhos lá, né? Tá. Lógico. DPZ, DM9, tudo. Então, assim, eu comecei a pegar a agência pequenininha, ia lá, batia na porta e falava, meu, quem é o comprador de mídia aqui? Quem é o cara, o criativo? Porque a gente ia falar, porque eram coisas de criação. Tinha mídia externa, mas tinha muito projetos especiais. Então eu ia falar com o cara da criação também. Eu ia bater na porta. Então ia fazer, tipo, buscava, falava, entrava no aquele propaganda e marketing, no jornal. Próprio marketing. Próprio marketing. Entrava lá e buscava para ver as agências que eram cadastradas. Bom, então essa aqui não tem ninguém atendendo, essa aqui listava, ia até. Então, cara, ia sangue no olho. E com isso, um cara que me viu lá que fazia a criação, ele falou, meu, você tem um perfil de consultor regional de indústria automotiva. Caramba, assim vertical, assim. Na lata, certeiro. E quando ele me falou, eu falei, meu, eu sempre busquei
Eu sempre amei a indústria automotiva e sempre busquei estágio na indústria automotiva, mas nunca consegui. Ele, cara, tenho amigos na Toyota e na GM, eu vou te indicar lá. Mas, vamos lá, você nunca tinha trabalhado ali, nesse mercado. Não. Você gostava fissurado em 4 rodas, né? Revista. Eu fazia ideia do que era o trabalho na indústria Aí automotiva. que tá. Porque a gente tem mentores que a gente contrata, tem mentores naturais que aparecem na nossa vida, né? Que nos dão direcionamentos, Sim. ajustam a nossa bússola. O que esse cara viu de característica no Danilo? E aí, sem humildade aqui, né? No sentido de, cara, seus pontos fortes. O que você acredita que ele viu que se enquadrava muito com a indústria automobilística em você? Esse cara, ele trabalhou por mais de 20 a 30 anos na GM. E ele chama Luiz Adenson. Foi um bom mentor achado mesmo. Gosto Tá vivo? Falo com ele até hoje. Bom, esse corte vai ter que ir para ele, hein? Vai, lógico que vai. Então eu acho que o que ele viu primeiro essa garra, essa dedicação que eu tinha de ir atrás, de fazer de buscar e de fazer acontecer. Segundo, ele viu em mim um perfil muito analítico. Por quê? Para fazer essas buscas, eu comecei a desenvolver umas planilhas de colocar as empresas e achar qual era o faturamento, o nível de faturamento, o tamanho de funcionários. Porque não adiantava também eu falar assim, não, então eu vou bater na porta da lanchonete aqui da esquina, o cara fala, não tem R$1 para investir nisso, não quero. Então eu comecei a buscar, ver quem que teria fit, eu comecei a fazer umas análises técnicas para buscar e melhorar a venda. Perfil de gestor comercial já desde aquela... Cara, ele falou, é isso, o que você precisa ir na concessionária, ver se a concessionária está... esse perfil de vaga, aí eu vou ter até uma curiosidade para falar disso. Esse perfil de vaga é um perfil que você vai lá e você é um consultor. O que você está fazendo hoje, buscando as empresas, você está fazendo uma consultoria. Você está olhando a empresa, analisando a empresa para ver se ela... Cara, é isso que você precisa fazer lá. Lógico, tem que puxar quanto que vendeu, varejo, mas atacado, é uma venda consultiva. Mas você tem que fazer a consultoria com o objetivo de que essa concessionária fique cada vez mais rentável. Porque a concessionária rentável vai manter, vai alimentar, lógico, a indústria. E ele falou, então, eu acho que o que mais pegou e que ele viu foi exatamente esse perfil. E o mais curioso eu fui indicado e o cara da Toyota viu, o Longino, que era o diretor lá de vendas, viu e falou, eu gostei desse perfil, chama ele para entrevistar. Eu fui como analista pleno e eu nunca fui consultor de campo na indústria automotiva. Para não falar que eu nunca fui, quando eu saí, depois de 7 anos da Toyota, eu fui para a BMW, eu fui o gerente nacional do programa de seminovos da BMW. Então eu apliquei toda essa teoria que eu via e que eu aprendi de consultor de campo na BMW para implementar o programa, porque a gente tinha 2, 3 concessionários e eu precisava fazer com que 80%, 90% da rede fosse implementada dentro do programa. E aí então eu fiz isso, mais uma loucura de sangue no olho que eu fiz naquela primeira vaga eu coloquei na minha cabeça, eu vou visitar toda a rede, eram 35 concessionários, sendo que 8 aqui em São Paulo, no estado. Eu vou visitar toda a rede uma vez por mês. Então eu ia para todas as concessionárias. Eu só não fui... Era chão. Virou um caminhoneiro. Não, eu fazia bate e volta, saía às 5 horas da manhã daqui para ir para Santa Catarina, voltava às 7, 8 horas da noite, dormia em casa, no dia seguinte, 5 horas da manhã para ir para o Rio, voltava às 8 horas da noite, dormia em casa. Fazia isso, fazia um dia inteiro. Mas ia lá, mostrava, fazia esse papel consultivo, explicava o que era o programa, falava assim, você vai ganhar mais dinheiro e mostrava o porquê. Então, consegui implementar em 90% da rede. Eu só não fiz, e o que me ajudou também muito nessa logística, regiões como Maceió, Manaus e mais uma do norte, acho que Belém, que eram recém-abertas, não tinha parque circulante, não teria como implementar o programa. Teria 4, 5... anos para poder gerar esse parque circulante e trazer. Então, eu fiz isso. Eu só consegui aplicar essa visão que ele teve na BMW 8, 9 anos depois de eu ter entrado na indústria. Danilo, qual foi o maior risco que você correu na sua carreira, e a gente passa por vários, e que realmente valeu a pena?
A gente passa por vários. Eu acho que um risco calculado que eu tive foi quando eu fui para Subaru. E vou dizer que eu fui com frio na barriga, porque eu sempre fui eu entrei na área automotiva em multinacionais, então Toyota, BMW. E quando eu fui para Subaru, eu fui para o grupo Caoa, que é o grupo de concessionárias nacionais que importavam na época, acho que ainda importa alguma coisa de Hyundai e Subaru. É ainda a rede com o maior número de concessionários no Brasil, a Caoa? Sim, acho que sim. Se não é um, deve ser dois, né? Exato. Algo assim. Caoa, entre Caoa e Parvi são os dois maiores do Brasil. Eles importavam Hyundai e Subaru, hoje tem Chery. Então as três eles... Mas eu fui para Subaru, era uma operação total de nicho. Tava vendendo na época 30, 50 carros no máximo por mês. Brasil? Brasil. Ui, cara. E fui com mais um mentor achado, o Flávio Padovan, que eu fui por causa dele, principalmente porque... Foi se cagando, se borrando. Fui por causa dele e por causa do Antônio Maciel. Porque eu tinha muita preocupação de sair exatamente de uma multinacional e ir para uma empresa nacional, familiar. Só que aí eu vi o Antônio Maciel Neto, que foi presidente da Ford, e o Flávio Padovan lá, tocando uma operação e profissionalizando o negócio. Falei, cara, eu tô indo no risco, mas eu acho que eu tô indo... Tem gente boa aqui dentro. Bem ancorado, exato. Então, cara, aprendi demais com o Flávio, trabalhei direto com ele. Vou almoçar direto várias vezes, converso, ligo, ele me manda mensagem, pede... Continua sendo um mentor, uma inspiração. Continua uma inspiração. E foi por causa deles que eu fui. Então, assim, foi um risco, mas no final, assim, me dei bem. Antes da gente entrar aqui na gravação, você até me perguntava, pô, Dalbosco, a última vez que a gente trocou algumas mensagens foi quando você estava este ano, né, no Japão. E aí até te mandei lá um vídeo, se eu não me engano, foto que eu estava no museu da Toyota, né, já que eu palestrei em Nagoya e ali a região, né, região dominada pela Toyota. Meu caro, você trabalhou em empresa japonesa, né, de cultura japonesa. O que deu para aprender por meio dessa cultura que você não viu tanto em outros locais? Porque eu digo que toda cultura tem pontos positivos e negativos, né? O Japão é algo que eu me identifico muito desde a minha adolescência e realizei esse ano um sonho da minha vida, que não só palestrar lá, mas viver um pouco daquela cultura. Mas no seu caso, o que aquilo te trouxe? Talvez surpresas, não sei se foram agradáveis ou não. Que eu não vi tanto, eu acho que eu posso dizer que eu não vi nada da Dalbosco. Assim, eu falo que a Toyota, para mim, foi a maior escola que eu tive. Talvez até por ter sido a primeira que eu entrei. Eu saí de pequenas empresas. Tudo bem, trabalhei em Marabras e Sadia, que eram gigantescas, mas eram... Fora a Sadia que eu fiquei, foi um estágio acho que de um ano. Mas a primeira indústria automobilística já foi a Toyota? Já foi a Toyota. Então, acho que por ter sido a primeira automotiva que eu entrei, eles têm processos, tudo lá é processo. A cultura japonesa é muito forte nos negócios, então, e a própria Toyota tem, né, o Toyota Production System, tem toda a questão do Kanban, tem todo o Milk Run, que é uma novidade que eles fizeram, implementaram lá na linha de produção, que é as peças chegarem no dia de manhã para eles produzirem o carro, ou seja, eles não têm estoque de peças, então, que também é um risco no final, né? Porque se quebrar esse caminhão e atrasar, você para uma linha de produção, né? Mas até isso eles têm plano B, C ou D. Exatamente. Então, o modus operandi deles viverem num país com várias ameaças já naturais faz com que a gestão de risco tá no DNA ali, né, cara? É absurdo. Coisas que eu só fiz na Toyota, por exemplo. E é caro. A gente, por exemplo, fazia umas campanhas de incentivo que levava a equipe, os melhores vendedores e gerentes para o Japão, e depois foi para Dubai, que era para assistir o Mundial que a Toyota patrocinava. Mundial da FIFA lá de clubes. Eu ia todo ano, 2 vezes para o Japão ou para Dubai. Por quê? Por mais que eu já conhecesse, já tivesse ido, você tem que ir fazer a visita técnica para olhar, para passar por todo o percurso que todo mundo vai passar e ver os planos A, B e C para tudo. Então, se jantar, se pegar trânsito, se fechar o restaurante. Para depois você levar o pessoal? Para depois. Você ia antes sozinho ou com uma comitiva? Ia com uma...
ia com o pessoal do marketing, uma pessoa do marketing e um guia turístico. Primeiro reconhecimento de terreno. Ia lá e olhava e falava assim, não, esse passeio o pessoal não vai gostar. Não, pô, esse passeio é legal, então faz, mas muda isso aqui. Então, olhar cardápio, provar cardápio. Então, o que ia comer lá em dezembro, quando a gente fazia tudo. Falava, não, tira isso aqui que o pessoal não gosta. Então, é assim... O selo, cara, o cuidado do negócio. É impressionante. Então, assim, e aí outra coisa que eu aprendi lá, que não encontrei em lugar nenhum, já tentei implementar e foi difícil, não consegui. Fala aí. Gestão à vista dos KPIs, é uma coisa básica. Uma gestão à vista, que a gente colocava, a gente tinha uma sala assim, mais ou menos desse tamanho aqui, era até, hoje em dia, melhor colocar tela, né? Porque a questão socioambiental não justifica mais. Mas com aqueles lugares para fixar papel, a gente imprimia os relatórios e curioso que a gente às vezes imprimia e deixava lá. Falava, por quê? A gente olhava, a gente via, pô, tá legal, tá bom. Uma vez desceu o presidente lá, olhou, chamou a gente, falou, vocês não estão olhando esse relatório, não? O presidente lá é japonês, a gente tinha um vice-presidente que era brasileiro, mas o presidente era japonês. Ele falou, vocês não estão olhando esse relatório? A gente, não, tá. Tanto que imprimimos hoje, tá atualizado, olha lá. Tá bonitinho, perfeito. Né? E a gente já, né, feliz da vida que tava... Ele, não, vocês não estão olhando, não tem nenhum risco, não tem nada aqui. Como que eu sei que vocês estão olhando? Não tem a melhoria contínua. Então, cadê? Ele queria que a gente, tipo, riscasse e comentasse. Então, caiu. Caiu porque faltou carro. Caiu porque a demanda tá devagar. Caiu porque vai entrar anúncio semana que vem. Ou então tá melhor porque a gente entrou com campanha 3 dias atrás. Então a gente, cara, depois disso a gente todo dia, a gente imprimia, rabiscava, grifava, via, parecia um... Meu caro, e aí você entrou numa questão, acho muito interessante, da chamada gestão à vista, mas cada vez mais a gente tem informação. Não necessariamente isso é conhecimento e muito menos se transforma em sabedoria imediata. Existe um processo, né, um hiato aqui entre informação e o que vira numa companhia sabedoria. Bom, para errar cada vez menos, ser mais eficaz e otimizar processos. Onde eu quero chegar? Hoje a gente tem a condição, seja em linhas de produção, em vendas, por meio de dashboards e automações, ter muita informação em tempo real. Sim. Ali, você tem uma célula de controle, se quiser ter, e dentro disso a gente consegue também, em muitos casos, por meio de integrações, inclusive, controlar vendas em tempo real. Né? Você acredita que uma das grandes tendências é eu não ter, né, claro, não em toda a área, mas em sistemas mais maduros, não ter mais esse negócio de meta de vendas por mês, e cada vez mais vir para metas de vendas diárias, né, dentro disso, já que se antes demorar a fazer por mês, porque a equipe tinha que ficar 2, 3 dias Sim. reunindo a informação para tal da reunião de gestão. E cada vez mais essa informação vai estar disponível, vai estar fácil, né, em termos de chegar. Você acredita que pode ser uma tendência daí, da própria gestão comercial? Eu acho que não só tendência, tá, Bosco? Eu acho que é até, como você falou da gestão comercial, a forma mais eficiente de você fazer isso. Porque é tempo de reação. Então, se você falar, não, vamos olhar por mês, e aí você olha lá, durante o mês você tem que vender 400 carros ou 400 qualquer objetos. Não, mas eu só vendi 50 porque é melhor no final do mês. Cara, que seja melhor no final do mês, você vai fazendo a curva de crescimento para você vender 200 no final do mês, que seja, mas você tem que, então eu vou vender um a cada 2 dias para chegar aqui com 50 é um bom número ou é um número ruim? Então, de repente 50 é excelente, para aquela tendência daquele produto, você costuma vender 20 até aquele período do mês. Mas em mercados ultra competitivos, como é a indústria automobilística, tempo de reação é um fator fundamental. Porque aí você pode investir mais em mídia ou alterar algum incentivo comercial que você tenha, mexer com a equipe de vendas, você tem que fazer isso. Meu caro, você trabalha diariamente com pessoas, né? E desde quando seus mentores naturais foram lhe abrindo a consciência, né, no sentido de que qual que era o seu perfil e onde você podia
mais fortalecer uma característica sua, mais injetar ali ânimo, energia, dinheiro, tempo no seu ponto forte, você começa a se posicionar e tem pessoas que você tem o maior prazer de conviver. Mas, por outro lado, quem que é o tipo de pessoa que mais lhe dá o prazer de não ter a sua presença ao lado? Com quem que você não se dá bem, por exemplo, no ambiente profissional ou mesmo pessoal? Engraçado, talvez pela minha trajetória e pelo tipo de pessoas que eu tive o prazer de trabalhar, eu não consigo trabalhar com talvez, palavra mais forte, mas assim, com traição. Com alguém que faz alguma coisa pelas costas. Eu fico angustiado, por exemplo, com um cara que chega lá sabe de uma coisa, qualquer coisa, e espera para falar na reunião que tá o chefe. Fala, então, mas porque a área de vendas tá ruim ali, assim, eu vi ontem no relatório. Botou na espinha de todo mundo, né? Tipo, então, assim, para quê? Não é mais pra dar o show, chegar né? pra mim. Exato. Porque aí ele é o cara bom que falou para todo mundo que... Então, assim, acho que apontar o dedo é muito fácil. Agora você é muito mais honesto você trazer e falar, não, vem cá, meu puto, você viu que tá dando esse problema ali, cara? Vamos tentar, posso te ajudar? O que você tá... Você já enxergou isso? Eu digo que confiança é que nem uma taça de cristal, né? Se quebrar até, a gente pode colar as partes, mas nunca mais fica a mesma coisa. Exato. E quando a gente vem para o ambiente corporativo, é um ambiente de puxadas de tapetes frequentes. Você já deve ter recebido várias ameaças nesse sentido na sua trajetória. Porque eu digo, quanto mais a gente vai subindo de topo, as pessoas acreditam, ok, isso é espetacular, mas mais solitário você fica. Sim. Né? Isso vai criando algumas angústias, alguns estresses, inclusive. Como é que você combate, meu caro, seu estresse semanal? Cara, primeiro, família. Família eu acho que é um ponto de apoio, que ajuda. Às vezes a família traz um pouquinho mais de estresse, ainda mais quando você tem criança pequena. Mas acho que a família é um bom ponto de apoio. E cara, exercício, futebol, adoro jogar futebol. Final de semana participo de um campeonato lá Olha aí, da escola do meu filho, bem organizado. Então, futebol ajuda e correr, adoro correr. E você é melhor pai ou melhor diretor comercial? Pô, difícil, hein? Acho que eu sou o melhor diretor comercial, porque eu tô mais tempo nessa área. Passa mais e mais tempo do dia, talvez até lá, do que junto com os filhos. Eu ainda aprendo muito no dia a dia a profissão de pai. Meu filho mais velho tem 13 anos, eu tô na área comercial há uns 20, então ainda tenho muito que aprender. Mas tô na luta aí pra virar cada vez mais o melhor pai. Camarada, apesar de que hoje isso é característico, né, das nossas gerações, digo aí novamente, Baby Boomer, X e Y, onde a gente passa ainda mais tempo trabalhando do que convivendo com as pessoas da família. A pandemia ela trouxe para que muitos executivos e executivas conhecessem a sua própria família. Isso gerou muitas separações, inclusive. Ou então, eu digo que só intensificou o que já estava bom ou ruim. Para quem já se gostava muito, estava muito bem fortalecido, fortaleceu ainda mais, mas aquele relacionamento que estava ruim, aí foi aos trancos e barrancos. E por que eu quero tocar com relação a isso? Tem muitas coisas que a gente vai chegar lá na frente e talvez a gente se arrependa, né? Ou tipo, putz, eu poderia ter ficado mais, né? Com os meus filhos, ou seja lá, o que lhe faz bem hoje. Você chega a pensar sobre isso? Ou seja, há algo que lá na frente você não quer se julgar dizendo assim, porra, me arrependo de não ter feito e eu podia ter investido mais tempo, mais energia ali. Tem alguma coisa que você se cobra todo dia? Eu me cobro todo dia, talvez ter mais participação na educação e na criação das crianças. Isso eu me cobro muito todo dia. O que é um ponto difícil, porque assim, você bem falou isso, a gente saía às 8 horas da manhã, 7, 6, dependendo do dia, chegava às 8 horas da noite. As crianças a gente deixava de manhã na escola, ia buscar final da tarde, ou às vezes no meio do dia tinha algum transporte que levava, mas eu só ia encontrar à noite. Hoje em dia,
E é uma coisa que me preocupa muito com relação a isso. A gente tá diariamente lá, mas ao mesmo tempo não tá. Porque Muito bom. Bem colocado, meu cara. você tá... Eu tô lá fisicamente, mas eu tô numa reunião, eu tô trabalhando, eu tô no celular. Roubando a todo momento a atenção. Não, e é difícil, né? Às vezes eu tô no celular trabalhando e eu olho pro lado, meu filho tá lá jogando ou assistindo um vídeo. Aí eu paro, largo o celular. Só que o exemplo que eu tô dando não é esse. Só que ao mesmo tempo eu tô lá trabalhando. Você Aí, tá presente, mas também não tá. E ele percebe. Então é muito difícil. É muito difícil. Falar nele, ele tá ligando aí. É muito difícil Precisa você... atender, Danilo? Não, eu já mandei uma mensagem Tá pra ele, bom. fica tranquilo. É muito difícil você não poder dar o exemplo quando você tá lá trabalhando, de largar um celular, de fazer alguma coisa. E então isso eu me cobro muito, de às vezes, de repente, cara, que nem no escritório, você parava, ia tomar café, conversar 10, 15 minutos à toa lá no... Então às vezes eu tenho um intervalo, eu paro ali, sento ali, chamo pra conversar, pra poder, já tô lá, então preciso pelo menos estar um pouquinho mais presente. Então eu me cobro com relação a isso e eu tento equilibrar, principalmente quando eu tô em casa, para que eles tenham a figura e não só uma estátua que tá lá em outro mundo, na verdade, né? Se herdou valores que vieram sendo fortalecidos até agora, mas herdou-os dos seus antepassados. Sim. E tem algo muito positivo que cada um traz dentro disso, que quer transmitir para os seus filhos, como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V, apesar de que décadas, né, mudaram da sua infância para a infância agora dos seus filhos. Qual é o maior valor que você trouxe por meio dos seus pais e que você bate, enche o saco talvez, ensina e enfatiza os moleques que estão lá na sua casa? Tem duas coisas, uma para os dois que eu sempre coloco e acho importante, que é a questão do cuidado com o futuro deles. E é impressionante que assim, eles vêm, às vezes tem aula de inglês. Ah, não quero. Eu falo, gente, é pro seu futuro. O inglês não é nada. Na minha época, o inglês era um adicional, hoje é o mínimo. Então, eu acho que eles estarem preocupados desde cedo com a imagem e o futuro e o que eles podem construir é importante. Hoje é muito mais difícil de passar essa mensagem, porque, cara, eu não consigo entender, mas é a realidade. Você tem cara que fica ali, sentado na frente de um computador, falando besteira o dia inteiro, que ganha milhões. Ou jogando videogame que ganha milhões. E aí, às vezes chega essa mensagem pro meu filho, principalmente mais velho, ele fala, não, porque eu acho que quero ser youtuber, eu quero... Cara, tá bom, mas legal, você quer isso, você conseguir, ótimo, é a sua realidade, é o seu mundo atual. Só que você tem que estudar. Não adianta falar problema lá no YouTube, ou não adianta não saber fazer uma conta, não adianta cuidar do seu dinheiro lá na frente. Então, eu acho que um mínimo de educação e aprendizado e cuidado com o futuro eles têm que ter, independente do caminho que for seguir o mundo deles e eles junto. E o outro, aí é muito mais pro meu filho. A minha mãe faleceu, eu tinha 19 anos, mas... Caramba, cedo, cara. Mas ela sempre conseguiu transmitir para mim uma questão da fidelidade e o cuidado com a família. E isso eu carrego e eu passo para ele. Falo assim, ó, você tá na fase, você quer brincar, você quer zoar, cara, quer ficar com 10 ao mesmo tempo, o problema é seu e tá tranquilo, porque você não... Agora, assumir um compromisso, e era muito o que ela falava, assumir um compromisso, você... Um valor inegociável. Você tá com aquela pessoa. Não tá mais feliz com isso? Termina, acabou, não tem problema nenhum e volta pra vida que você quiser. Mas, então, essa questão da fidelidade e do construir uma família, eu passo, é uma coisa que eu mais prezo de passar. E eu acho que o homem precisa muito mais disso, porque a mulher já vem, talvez natural, muito da mulher. A mulher é muito, talvez pela cultura, pela nossa sociedade, ou um pouco a questão do biotipo, né? Não sei se é a palavra certa, mas assim, a mulher já nasce com essa questão de maternal, de
poder fazer a gestação de um filho e querer ser mãe. Então, a mulher O tem muito acolhimento. esse caminho. A mulher tem muito esse caminho já meio que no inconsciente. Acho que o menino precisa de muito mais. Por isso que eu foco muito mais nisso no meu filho, que eu acho que minha mãe focou muito mais em mim do que na minha irmã, né? Pra gente finalizar, tem algum filme que marcou a sua vida ou que lhe gerou grande reflexão e que talvez você pode dar de dica aqui no podcast? Cara, um filme que é antigo, hein? Aí, ó, fecha lá na tua câmera e a gente encerra com essa dica. Um filme que eu acho fantástico, é maravilhoso, chama Il Postino, ou O Carteiro e o Poeta, em português. Esse vídeo marcou demais, esse filme marcou demais a minha infância e adolescência. Acho que é muito, muito bom, tem valores muito bons. Por que, Danilo? O que ele aborda? Cara, ele aborda amor, aborda relações e fala da relação de um carteiro com um poeta, um carteiro analfabeto, né, que não, com um poeta, que ele aprende muito da questão da escrita e dos poemas com esse poeta, mas ao mesmo tempo ele ensina muito pro poeta com relação a amor e relacionamento, que isso é universal, né, não precisa de educação.